Olá, meu nome é Eliane Araújo e eu sou uma das autoras do resumo expandido intitulado Da superação do modelo positivista, a necessária reflexão acerca da realidade, o papel da universidade para a pesquisa jurídica. Como coautoras temos Ivana Pequeno dos Santos, Mônica Mota Tassini e Jéssica Coutinho de Souza Tavares. No sumário, nós iniciamos com uma introdução. Temos depois o tópico 1, a superação do modelo dogmático pela pesquisa jurídica. Tópico 2, o papel da universidade no século XXI. 3, a ressignificação da pesquisa jurídica no contexto da universidade. 4, o método empírico como uma ferramenta metodológica da ciência do direito. Conclusão e referências. Como palavras-chave, foram assinaladas direito, pesquisa empírica, pensamento complexo, transdisciplinaridade e universidade. Na introdução, nós deixamos claro que o presente estudo tem por objetivo compreender o papel da universidade em pleno século XXI como um espaço de ressignificação da pesquisa jurídica, a partir da desconstrução do modelo dogmático e mediante a implementação do método empírico enquanto uma ferramenta de pesquisa aplicável à ciência do direito. Tudo isso dentro do conceito de pensamento complexo, no conceito de complexidade de Edgar Morin e da transdisciplinaridade. Trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica focada no aprofundamento acerca de uma nova metodologia a ser empregada pelos pesquisadores do direito, em que se considera a realidade como um fator essencial à produção do conhecimento jurídico, em detrimento de uma análise puramente positivista adotada por pensadores tradicionais deste ramo da ciência. Então, na superação do modelo dogmático pela pesquisa jurídica, é registrado que no passado o conceito de direito ele foi construído pela moderna ciência jurídica e era marcadamente positivista, normativista, legalista e juridicista. Os problemas jurídicos e as consequentes soluções estabeleciam-se conforme o monopólio do legislador, enquanto dos juristas o que se exigia era uma postura meramente dogmática ante o direito legislado. Em meio ao clima positivista e antifilosófico do século XIX, e ainda sob o modelo perfeito de conhecimento que surgia das ciências físico-naturais, a dogmática estabeleceu com rigidez o caminho a ser percorrido pelos pesquisadores do direito. Por essa lógica, a possibilidade do conhecimento encontrava-se anulada pela predominância da vontade e do relativismo axiológico. Naquele tempo, reduzia-se o objeto da interpretação do pesquisador às normas jurídicas e ao intérprete cabia apenas a reprodução do pensamento do legislador e a concepção pura deste pensamento. A missão dessa moderna ciência jurídica era partir exatamente do direito positivo e proporcionar-lhe, através de procedimentos formais, uma unidade sistemática, marcada pelo conceito de sistema. Então, falava-se em unidade, completude e coerência. Com isso, o resultado interpretativo ele restava sempre limitado a um caminho rigorosamente pré-fixado. Atualmente, essa visão unidimensional da matéria, sobre a qual se projeta e se constrói a interpretação, resulta fortemente impugnada. A falência deste modelo decorre exatamente do fato de o mesmo ter deixado de apresentar respostas válidas acerca do que é efetivamente o direito e de quais seriam os reais propósitos e expectativas que a ciência jurídica se presta a satisfazer. Então, no tópico 2, o papel da universidade no século XXI, nós fazemos um primeiro alerta nas palavras de Martha Nussbaum, que registra o seguinte: estamos diante de uma crise mundial da educação. Essa crise é caracterizada pelo descarte de competências imprescindíveis à formação de sujeitos pesquisadores que pensem de maneira crítica, capazes exatamente de pensar por si próprios, né? Então, prioriza-se a construção de meras máquinas lucrativas, desconsiderando a importância
da constituição dos cidadãos íntegros. É aí que surge a importância da universidade. A universidade, ela se apresenta como instituição responsável pela conservação, memorização, integração e ritualização de uma herança cultural. E ela pode e deve influenciar o conhecimento resultante dessa herança, né, que compõe essa herança. Então, a universidade, ela deve se ocupar de produzir um efeito regenerador produzir um efeito regenerador no conhecimento científico e na própria sociedade. A universidade, ela vai se ocupar, então, de defender, ilustrar e promover, seja no mundo social ou político, os valores intrínsecos à cultura universitária. Dentre eles, nós temos a problematização e a autonomia da consciência, que são essenciais à construção do conhecimento científico. O resultado desse investimento é uma investigação mais aberta, uma investigação plural, que prima pela verdade, sem deixar de lado a questão da ética do conhecimento. Com efeito, seria exatamente nesse contexto que a universidade vem produzir pesquisa científica. Para tanto, utiliza-se um método específico, denominado método científico, traduzido na lógica utilizada com vistas a validar ou justificar um conhecimento. A universidade é retratada como um berço da produção científica. E, por isso, é tão relevante para a ressignificação da pesquisa jurídica, que é exatamente o tema do terceiro tópico. No âmbito da ciência do direito, a desconstrução daquela rigidez de outrora se faz extremamente necessária, porque ela impedia e continua impedindo o avanço das pesquisas. O objeto da pesquisa jurídica vem se concentrando mais e mais no estudo metódico das instituições e dos sistemas jurídicos e apresenta uma tendência a se confundir com a jurística, que seria a verdadeira ciência do direito propriamente dita, sendo denominado juristicista aquele cientista que se dedica a essa área do conhecimento. Henriques, 2017, vem esclarecer que a norma de direito expressa aspirações e desejos humanos e, como tal, assume as características do homem. Então, segundo o autor, foi exatamente isso que aproximou a ciência do direito à realidade. Saindo da letra fria da lei para a experiência, é preciso conceber um novo paradigma de pesquisa, né? E aí é que entra o papel do juristicista, que vem estudar de maneira empírica o meio social. Neste diapasão, preconiza-se uma reforma da universidade, com o objetivo vital de operacionalizar a reforma do pensamento jurídico fragmentado e distante da realidade, privilegiando, assim, um conceito de reproblematização daquilo que apresentava uma solução anteriormente, a reforma do pensamento por um pensamento complexo, apto a conectar, interligar, contextualizar, né, apto a globalizar, e também a transdisciplinaridade. Faz-se necessária, portanto, a imediata reforma do pensamento jurídico, capaz de gerar um raciocínio voltado para o contexto e o complexo. Em defesa da interação entre a realidade e a pesquisa jurídica, Henriques afirma que os fenômenos sociais entre os quais situam-se os jurídicos possuem causas sociais e as normas do direito devem ser consideradas como a expressão de grupos e não de indivíduos, o que viabiliza o reconhecimento de uma certa objetividade à ciência do direito. Para tanto, a pesquisa jurídica ela vai se afirmar mediante um processo de reproblematização, citado anteriormente, dentro do contexto da universidade, desde que o sujeito pesquisador se aproprie da realidade com a qual ele se conecta. A transdisciplinaridade, por sua vez, surge como uma ferramenta de extrema relevância, capaz de desenvolver habilidades mais sistemáticas e menos fragmentadas, mediante a interação eficiente das diversas áreas do conhecimento. O conhecimento da integração das partes ao todo, ele deve ser, então, completado pelo reconhecimento do todo nas partes. Né? Quem disse isso foi Edgar Morin. A pesquisa empírica como uma ferramenta metodológica para a ciência do direito é o nosso tópico 4.
E nesse caso, nós apresentamos o conceito de pesquisa empírica como exatamente aquela que é baseada em observações do mundo, ou seja, em dados, fatos sobre o mundo. Estes, por sua vez, podem ser históricos ou contemporâneos, baseados em legislação ou jurisprudência, resultados de entrevistas, pesquisas ou de coleta de dados primários. Ainda podem ser antropológicos, interpretativos, sociológicos, econômicos, dentre outros. No direito brasileiro, a pesquisa empírica ganhou especial relevo com o advento da Emenda Constitucional número 45, de 8 de dezembro de 2004. Atualmente, o Conselho Nacional de Justiça, que foi objeto dessa emenda, investe no desenvolvimento de pesquisas destinadas a conhecer melhor a função jurisdicional nacional, realizando uma análise e diagnóstico dos problemas estruturais e conjunturais do Poder Judiciário. Com isso, pretende fornecer subsídios para a formulação de novas políticas judiciárias. Foi nesse contexto que foi criado o Departamento de Pesquisas Judiciárias, pela Lei nº 11.364, de 26 de outubro de 2006. Todavia, muito há ainda a se avançar na aplicação da pesquisa empírica na ciência do direito, no Brasil. Os padrões educativos em geral tendem a desenvolver o intelecto do indivíduo a partir de uma lógica fragmentada, separatista, sob a égide da superespecialização, do confinamento e do despedaçamento do saber. A partir daí, surge o primeiro óbice ao exercício reflexivo, que é analisar o multidimensional a partir da perspectiva unidimensional, a partir do pesquisador. O desenvolvimento democrático do cidadão depende do seu conhecimento, que o possibilitará questionar todas as decisões tomadas por especialistas, que muitas vezes detêm apenas uma visão abstrata nas áreas que deveriam ser da sua competência. Então, é preciso começar a pensar a complexidade, reconhecendo a interdependência das ciências, proposta por Piaget, e diagnosticando os problemas humanos multidimensionalmente manifestados, como bem assevera Morin. Em sede de conclusão, nós temos que no cenário da pesquisa jurídica atual, a universidade vem desempenhar esse papel relevante de quebrar um paradigma de superespecialização em prol de um novo contexto, em prol do pensamento complexo, da complexidade. Incumbe à instituição conter os ímpetos característicos do capitalismo desenfreado, ocupando-se de educar seus educadores, o que é muito importante. Além dos alunos, há que se pensar na educação dos educadores. Para o desafio de pensar e concretizar em suas pesquisas um raciocínio efetivamente dialógico, circular, multireferencial. Então, a ressignificação que se fez referência durante a apresentação diz respeito à aplicação da pesquisa empírica à ciência do direito, a viabilidade desse contato entre o sujeito pesquisador e a realidade, dentro de uma lógica transdisciplinar, que vai propiciar o avanço da pesquisa científica em todas as áreas do conhecimento, e por que não no direito. A reproblematização das soluções encontradas, ela passa pela adoção de um pensamento complexo, Então, é preciso, de fato, pensar a reforma do pensamento, pensar o pensar, repensar o pensar. Com isso, o pesquisador do direito deve passar a contemplar a praxis do pensar local e agir global, e vice-versa, pensar global e agir local. A lógica de interligação, de contextualização e de globalização do conhecimento é essencial ao conceito de complexidade, a era da complexidade na qual nós estamos vivendo. E, sem sombra de dúvidas, é a universidade a instituição mais propícia para desenvolver essas novas habilidades. Obrigada e fico à disposição para qualquer esclarecimento pelo e-mail lianemaria@gmail.com.